Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez espero que sim. Seja bem-vindo de volta ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou Fabrício Panchoni e você está no canal Investir em Você, onde você aprende sobre investimentos, criptomoedas, bolsa de valores, economia e muito mais. Agora presta atenção que hoje é o vídeo que você precisa assistir para entender de uma vez por todas sobre reserva de emergência. Vocês sabem que eu não gosto desse nome, eu falo reserva de paz e vou explicar por quê. É hoje, então, o vídeo que você precisa assistir e mais nenhum. Vou fazer um tutorial completo aqui, passo a passo, vou mostrar no computador, vou mostrar onde você coloca, então, sua reserva de emergência, o cálculo que você precisa fazer para saber quanto você precisa nessa sua reserva para você ter uma vida tranquila, uma vida de paz. Então, fica comigo nesse vídeo que provavelmente vai ser sim hoje o vídeo mais importante do canal e o vídeo mais importante para você que está começando a investir. Vamos lá? Sem enrolação, então vamos direto aqui para a tela do meu computador para a gente já começar a entender, começar a falar a respeito da reserva de paz. Então, ok. Então aqui na minha tela vocês já podem perceber que eu tenho aqui falando sobre a reserva de emergência e eu não gosto desse termo. Eu não gosto porque ele fica uma coisa muito... parece que vai acontecer. Fica chamando uma emergência, chamando algo ruim, e eu não gosto desse termo por isso. Eu prefiro usar, então, o termo reserva de paz, porque é justamente o que ele vai trazer para você. Ele vai trazer paz, conforto, você poder colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente. Essa é a verdade, e é o que a gente busca, principalmente no início, quando você está começando a investir, está saindo ali das dívidas, está estabilizando a sua vida financeira, você não quer nada além do que dormir tranquilamente a noite toda sem se preocupar. Por isso, então, eu chamo ela de reserva de paz. Prefiro assim. Vamos entender, então, aqui o que é a reserva de paz. Como eu disse aqui, muitos chamam de reserva de emergência, eu prefiro reserva de paz. A reserva de paz é aquela que vai te trazer a sua primeira liberdade financeira. Quando a gente começa a investir, a gente fala que a gente está atrás da liberdade financeira, que você não vai precisar trabalhar se você não quiser. Você ganharia dinheiro ali de forma passiva ao ponto de você não precisar mais trabalhar. Então essa é a liberdade financeira. Mas a primeira liberdade de verdade sua é você conquistar a sua reserva de paz, sua reserva de emergência. E por que isso? Uma das coisas que a reserva de paz ela te traz é o poder da escolha. Mas como assim o poder da escolha? O que você está querendo dizer? É o seguinte, vamos imaginar então que você é um pai de família de 45 anos e está lá numa empresa já há 5 anos. De repente, do nada, acontece alguns cortes e você é mandado embora então dessa empresa. O que você vai fazer se você não tem essa reserva de paz, essa reserva de emergência? Você vai entrar em desespero porque você tem uma idade já um pouco avançada, tem filhos para alimentar e você vai naturalmente ficar super preocupado. Isso vai trazer algumas consequências psicológicas, físicas talvez. Você vai abraçar o primeiro emprego que aparecer, porque você está desesperado, é natural, você precisa trazer a comida para casa, correto? Então você vai escolher a primeira coisa que aparecer, mesmo que não seja tão boa. E o que é interessante não? Se você tem montado essa sua reserva de paz, você que tem 45 anos, foi mandado embora, vai ficar ali com 5 meses ali de repente do seguro-desemprego e tem mais, vamos imaginar que 6 meses ali correspondente desses valores para a sua reserva de paz. Você tem um ano para quê praticamente? Um ano. Para você se preparar, para você estudar, montar um currículo decente, você investir em você nesse momento para você conseguir um emprego mais qualificado, um emprego que você realmente queira e não o primeiro que aparecer para você. Então esse é o poder da escolha que você tem com relação à reserva de paz. E ele, então, consequentemente, ele te traz ali o poder do não. Você vai falar não para alguns empregos, para algumas oportunidades, porque você pode ter algo melhor do que simplesmente aquilo que logo aparecer para você que de repente não é sua área, não é algo que vai te deixar feliz. E você sabe que você trabalhar em algo que não te deixa feliz vai só te consumir psicologicamente. Então,
A reserva de paz, ela te traz o poder do não, o poder da escolha, te traz realmente a paz. Isso é para resumir, hein? Tá bom? E como que a gente usa, então, essa nossa reserva de paz? Quando também eu devo usá-la? Correto? A gente deve usar essa reserva de paz quando a gente surge ali algumas necessidades financeiras. Como assim algumas necessidades financeiras? Por exemplo, umas despesas médicas inesperadas. De repente você sofre um acidente, cai de bicicleta, quebra a perna, precisa de uma cirurgia. Você tem ali então a sua reserva de paz para isso, para você não ter que emprestar dinheiro de banco para cobrir essas despesas, assim como uma perda de emprego que eu já falei. Um reparo de casa e carro também, de repente que seja urgente, você usa o carro ali para trabalhar e ele quebra e você urgentemente precisa arrumar. Só que, e se você não tem o dinheiro nesse momento? Você, mais uma vez, entra em desespero, dá aquela fobia, você vai atrás de banco para poder pegar esse dinheiro para você não ficar, então, sem usar o carro, sem trabalhar muitas vezes, e isso acaba impactando fortemente no seu orçamento. Então, essa é uma das formas que a gente vai poder usar a reserva de paz. Eu não quero ficar demorando muito, então quero trazer para vocês já aqui os cálculos que a gente pode fazer para você entender o quanto você precisa estar colocando ali na reserva de paz. Então, a gente vai fazer alguma simulação aqui, se uma pessoa ganhasse até tanto em dinheiro que ela teria que... quanto que ela teria que guardar para ela chegar nessa reserva de paz, para ela ter essa tranquilidade. É o próximo aqui, vamos dar uma olhada? Primeiro você vai fazer o cálculo, então, das suas despesas fixas. Então vamos lá, aqui eu coloque num papel, numa planilha, todos os seus gastos fixos, como aluguel, água, luz, escola do filho, supermercado. Pode pegar a média do supermercado dos últimos 3 meses, por exemplo. Então você vai pegar realmente ali, colocar num papel ou numa planilha, senta com a sua esposa, ela senta com a patroa, vê todos esses gastos, que são gastos fixos, aqueles que você tem todos os meses. Faça chuva ou faça sol, você tem que pagar. É o quê? Aluguel, água e luz. São gastos fixos. Não interessa se ele dá R$100, se ele dá R$80, ou seja, isso é uma variação no preço. Quando eu digo gastos fixos, é que faça chuva, faça sol, você tem que estar ali pagando ele todo mês. É diferente, por exemplo, de comprar um botijão de gás. O botijão de gás você não compra todo mês. Bom, pelo menos eu não. Então, para mim, não é um gasto fixo. Se você compra botijão de gás todo mês, então você inclui como gasto fixo. É bem simples assim. Coloca então num papel todos esses seus gastos, vai fazendo a soma ali. Quando você fizer a soma, vai chegar num número, você vai entender que é aquele número que você precisa para sobreviver. Correto? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. O que não entra nesses gastos fixos, né? Muita gente coloca isso de forma errônea e toma para si que é gasto fixo, porque simplesmente ela gasta todo mês, mas não pode, porque isso, de certa forma, seria um lazer. O lazer ele não é para ser gasto fixo. Então, ó, não entra restaurante, barzinho, ida ao shopping, lanches, pizza, vestuário, calçado. Esses gastos que eu estou falando não são gastos fixos. Aqui embaixo é interessante, ó. Se seus custos mudarem, aumento de salário, por exemplo, então, naturalmente, você acaba aumentando seus custos, você acaba fazendo mais contas, gastando um pouco mais. Então, se acontecer isso, se seus gastos aumentarem, sua reserva de paz precisa aumentar proporcionalmente também. Por exemplo, aumento de salário deveria... Ah, não, é um PS, não é por exemplo, não. O aumento de salário deveria ir, em tese, para investimentos, não para aumento do custo de vida. Então, vamos lá, se aumentou 5% o seu salário, aumenta também na hora de aportar, na hora de colocar o dinheiro, 5%. Vai te ajudar bastante. Ok, vamos fazer então aqui o cálculo. Aqui você já calculou seu custo de vida, tá? Então, em cima desse custo aqui, a gente vai ver o de baixo, que seria o cálculo da reserva de paz. Estão acompanhando? Vamos lá. Vamos imaginar então que esse custo dos fixos aqui, ó, ficou em torno ali de R$1.750, tá bom? Vamos arredondar para R$2.000 sem choradeira? Vamos lá? Aqui é o seguinte, ó, uma pergunta bacana. Você é CLT? Você trabalha de empregado, né, de funcionário em alguma empresa? Você é CLT, o regime CLT. Você é autônomo ou funcionário público?
tem uma diferencinha aqui na hora de calcular. Vamos lembrar também o seguinte, isso aqui é muito particular. Você vai pegar algumas regrinhas do mercado financeiro que eles vão falar para você, é de 3 a 6, de 3 a 12, de 6 a 12, mas isso varia muito. Você vai ter que encontrar algo que te deixa confortável, mas eu vou explicar aqui. Seguindo, se você é CLT, você precisa ter então, né, de 3 a 6%, de 3 a 6 vezes o custo de vida. Então, no caso, R$2.000 vezes 3. R$6.000 seriam o ideal ou o mínimo necessário para você ter então a sua reserva de paz. Se você achar que 6.000 é pouco, junta 6, 7, 8, 9, 10, até 12.000 ali a gente acha que é um valor legal, que seria 6 vezes esse custo aqui, tá? Se você é autônomo, então a conta é um pouquinho diferente. A gente recomenda de 6 a 12 vezes o custo de vida. 2 vezes 6, 12, podendo chegar a mais. E por que o autônomo é diferente? Se você é autônomo, você trabalha para você mesmo, você não tem 13º. Se o seu negócio der errado, você não tem muitos benefícios, por exemplo, que um CLTista tem. Então você tem que tomar muito mais cuidado, tem que ter mais segurança ainda. Então eu sugiro, no mínimo realmente autônomo, 6 vezes o custo de vida. E o funcionário público, ele é de 3 a 12 vezes. E o porquê de 3 a 12 vezes? É mais amplo. O funcionário público, ele também não tem muitos benefícios se ele chegar a ser mandado embora, né? Se ele chegar a ser demitido a bem de serviço público ou exonerado. Ele não vai ter, por exemplo, fundo de garantia. E isso é realmente algo que impacta muitas pessoas, muitos ex-funcionários públicos. Inclusive, eu era ex-funcionário público, 14 anos no Estado e saí com uma mão na frente e outra atrás, que a gente fala, sem nada, nada mesmo. Então, de 3 a 12. Por que 3? Em tese, o funcionário público tem aquela estabilidade do trabalho. Alguns casos é 2 anos, alguns 3 anos. Você ganha ali a estabilidade e tudo fica mais difícil para você ser, por exemplo, demitido. Então, de 3 a 12, o que ficar melhor para você. Entendido? Peguem esses valores, nessa simulação de R$2.000. Aqui, esqueci de falar lá no começo do vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Se você é inscrito, já deixa o seu like na confiança, porque eu sei que se você acompanha o meu trabalho já há algum tempo, você já chega aqui antes mesmo de entender o que se trata o vídeo, você já vai deixar o like. Se você não é inscrito, se inscreve aí e segura a mãozinha aí para você, lá no final do vídeo, analisar se realmente fez sentido esse conteúdo, se vale o seu like, tá bom? Lá no final a gente conversa de novo. Vamos lá? Agora a pergunta que eu tinha feito, né? Onde alocar então esses recursos para poder garantir ali a sua paz? Vamos entender primeiro aqui então o tripé dos investimentos. Depois, quais ativos se encaixam nesse tripé de investimento, tá bom? Aqui deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Olha, correto? Olha, no tripé de investimentos a gente tem segurança, liquidez e rentabilidade. Segurança, vou ler com vocês o risco que você se dispõe a correr. Rentabilidade, o retorno dos investimentos que o investimento oferece. Liquidez, o tempo necessário para que o ativo seja convertido em dinheiro. O que acontece quando você vai fazer um investimento? Quando você busca segurança, você naturalmente vai abrir mão da rentabilidade. Você não consegue ter os 3 desse tripé lá em cima, no topo mais alto. Você sempre vai ter que abdicar de alguma coisa. Vamos imaginar que você queira uma rentabilidade maior. Então você vai abrir mão da segurança e um pouquinho da liquidez também. E se você quer liquidez, eu preciso de liquidez. Você pode ter liquidez com segurança, mas a liquidez ele vai perder ali um pouco de rentabilidade. Você não vai ter a mesma rentabilidade, por exemplo, de um ativo que você não tem tanta liquidez. E o que é a liquidez nesse caso? Geralmente você vê aqui, D mais zero. O que é o D mais zero? Eu até coloquei na frente aqui, queremos mais segurança e liquidez diária. D mais zero. D mais zero é dia mais zero, ou seja, no mesmo dia. D mais 1 quer dizer que no dia que você fez o pedido de venda daquele título, de resgate, né, daquele título, então você precisa esperar um dia útil para resgatá-lo. E da mesma forma que um D mais 30, então seria
30 dias que você vai resgatar realmente o título, que ele vai cair ali na sua corretora, depois de você ter pedido o resgate desse título. O que a gente quer aqui então para nossa reserva de paz? Você tem que ter agilidade, você tem que ter o dinheiro fácil na sua mão. Você não pode esperar 1, 2, 3 dias. Se você precisar do dinheiro para uma emergência, para uma questão médica, você precisa ter o dinheiro na sua corretora no mesmo dia, correto? Então, esse é o principal para nós aqui, ó. Liquidez diária D+0. E o segundo, mais importante, é a segurança. Você não quer esse seu título, esse seu dinheiro que você está colocando na reserva de paz, que ele fique lá oscilando, que ele fique, como na Bolsa de Valores, ele fica lá oscilando. Aqui nesse gráfico a gente tem a representação do CDI, tá? Ó, retorno do CDI. Se você não sabe o que é CDI, fica aí uma dica, hein? Vou deixar aqui, ó, no cardzinho, vai aparecer aqui em cima, aqui ou aqui, não sei, um vídeo onde eu explico com muitos detalhes o que é o CDI. Depois desse vídeo você clica aí e assiste esse meu vídeo sobre o CDI. Então aqui, ó, nessa linha laranja é o gráfico do CDI, como ele vai crescendo. Enquanto esse outro em azul é o retorno do Ibovespa, da Bolsa de Valores. Vamos imaginar então que você coloque o seu dinheiro em ações, tá? O que acontece? Tá vendo que tem vários pontos aqui, ó? Esses que ele chega a encostar aqui no CDI, inclusive aqui baixa, ó, do CDI. Não vou nem pegar esse ponto que está perdendo para o CDI. Vou pegar esse aqui, ó, que ainda é um pouquinho acima, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Ele é um pouquinho acima do CDI. Ah, mas mesmo eu vendendo ali meus títulos, eu ainda rendeu mais que o CDI se eu tivesse resgatado nesse ponto. Por que eu não posso colocar, então, o meu dinheiro na Bolsa de Valores para fazer a minha reserva de paz? Porque o risco que você está assumindo quando você coloca o dinheiro na Bolsa, ele é inversamente proporcional ao que você quer. Então não vale a pena, mesmo você resgatando um pouco mais, lembrando, aqui não é liquidez diária. Bolsa de Valores não é liquidez diária. É D+3, se não me engano. Então, você não tem liquidez diária e você não tem a segurança que você precisa. Então, Bolsa de Valores é onde a gente não deve colocar dinheiro pensando em reserva de paz, ok? Tá, e quais títulos, quais ativos se encaixam, então, nesse tripé financeiro? O Tesouro Selic. O que é o Tesouro Selic? O Tesouro Selic é um título do governo federal. Quer mais segurança que o governo federal? Quem tem a máquina do dinheiro na mão, quem pode imprimir dinheiro para pagar as dívidas, muito fácil, né? Quem não queria ter uma máquina dessa de fazer dinheiro para você estar pagando as suas dívidas, né? Ah, tô devendo 5 mil reais ali. Ah, deixa eu imprimir aqui. Você imprime, paga e acabou. Então, o governo realmente é alguém que você quer que ele deva para você, porque provavelmente ele vai pagar. Muito difícil ele não pagar. Então, o Tesouro Selic seria aqui uma opção para a gente estar colocando esse dinheiro. Fundos DI. O que é então fundos DI? O fundo DI, ele praticamente ele vai colocar todo esse dinheiro dele também, todo esse dinheiro investido nesse fundo, ali no Tesouro Selic. Praticamente é a mesma coisa. Aí você tem o fundo DI também em todas as corretoras tradicionais aí do mercado financeiro. E a outra opção seria CDB de bancão com liquidez diária. CDB, que é o certificado de depósito bancário. E por que de bancão? Olha aqui, ó. Precisa pagar, então, 100% do CDI ou mais, pelo menos. Ó, não sabe o que é CDI? Assiste lá. Precisa pagar 100% ou mais e ele precisa estar entre esses bancos aqui, ó, Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Santander e Caixa. Por quê? Porque a gente está buscando segurança, não só rentabilidade, que se tiver um pouquinho mais, beleza. Mas, principalmente, a gente está buscando segurança e liquidez. E esses aqui são os bancos fortes, os bancos grandes no Brasil, que a gente sabe que são seguros e que dificilmente vão quebrar ou vão deixar de pagar esse seu dinheiro, correto? Falei para vocês, nesse vídeo você vai saber tudo o que precisa para colocar o dinheiro no lugar certo, na hora certa, da forma certa, para ter
a sua reserva de paz. E aqui atualização anual. O que seria essa atualização anual? Vamos dar uma olhada? Deixa eu tirar um pouquinho do zoom. Aqui mais uma simulaçãozinha. Ó. Você precisa atualizar então o valor que você vai estar aportando. Vou imaginar que você colocou no ano de 2023 R$400 todo mês, tá? R$400. Quando chegar 2024, em janeiro, o que você vai fazer? Você vai consultar quanto foi o IPCA de 2023, ou seja, de quanto foi a inflação acumulada de 2023. Vamos imaginar então que ela ficou em 4,65, né, no ano. Não está muito diferente não, viu? Tá, se você aportou R$400 por mês em 2023, então irá aportar 400 mais 4,65% em 2024, ou 418,60. E por que a gente precisa fazer isso? Aqui ainda fala, ó, arredonde para 420 sem choro. Por que você precisa arredondar? Por que você precisa atualizar esse seu aporte com relação à inflação passada? Isso é algo que para qualquer investimento as pessoas não fazem isso. As pessoas pensam da seguinte forma, eu estou colocando R$500 todo mês. Só que se o ano que vem tiver um IPCA, uma inflação de 5%, então o poder de compra desses R$500 já não é mais R$500. Por isso a gente tem que se atualizar com relação à inflação do ano passado, do acumulado dos últimos 2 meses. Então entenda bem isso, para você manter o poder de compra seu ao longo de toda a trajetória, atualize anualmente os seus investimentos com relação ao IPCA, então, à inflação que teve naquele período. Agora sim, vamos voltar lá no início. Valeu o like ou não? Se esse conteúdo fez sentido para você, se você aprendeu alguma coisa aqui, entendeu como você vai ter mais paz, mais sossego, se você montar essa sua reserva de emergência, então deixa o seu like. E principalmente, manda esse vídeo, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você acha mesmo que precisa assistir esse vídeo, que ela precisa lhe dar um jeito na vida dela e que vai ser de grande valia. Então manda para essa pessoa aí que você vai estar me ajudando também. E olha só, hein, preciso falar uma coisa para vocês. Vou trazer um vídeo aqui, o próximo vídeo vai falar a respeito do programa que o governo lançou dia 17 de julho agora, sobre o Desenrola Brasil, que é um programa ali que diz que vai perdoar a dívida dos brasileiros. Será que é isso mesmo? Detalhe, hein? Quem se lembra que em campanha política, lá atrás, ó, Ciro Gomes disse que ia lançar esse programa, foi super criticado, então político bateu nele, a mídia bateu nele falando que ele era doido e tal, que não tinha como. Essa promessa de tirar o nome do brasileiro do Serasa, essa era a promessa dele na época. E o que estão fazendo agora? Justamente isso. Então não perca o próximo vídeo, vou trazer para vocês com detalhes isso, vou estudar direitinho ali o que se trata, para trazer um conteúdo bacana, um conteúdo rico aqui para vocês. Beleza? Pessoal, muito obrigado mais uma vez por terem assistido até aqui. Deixa seu like aí. Até semana que vem e bons lucros.